Olá você, muito bom dia. Estamos começando aqui pela TVC Panorama, TV Cultura Santa Catarina, mais um programa A Hora do Povo. Eu sou Adilson Cardoso e você bem sabe, todos os dias estamos a postos de segunda a sexta-feira aqui na bancada do programa A Hora do Povo para levar muita informação para vocês, nossos telespectadores em toda a nossa região, do nosso litoral catarinense, especialmente para as nossas cidades de Balneário Camboriú e também de Camboriú, aqui ao lado, a nossa cidade-mãe. Vamos juntos até às 11 horas e 10 minutos e hoje, é claro, daqui a pouquinho, tela cheia, hoje é dia de direito trabalhista. Já vou começando, pedir para você participar, com a gente, interagir com a gente. Telefone 3360-1101, 3360-1101 já está na tela, inclusive. E nós vamos para o ar, para todo o nosso litoral, aqui na nossa região, canal 11.1 da TV aberta. Para vocês que moram nas cidades de Tijucas, Palhoça, São José e também a nossa capital, Florianópolis, vocês nos assistem há 22 anos através do canal 14.1 também da TV aberta. E neste momento nós estamos ao vivo também no Instagram e no site da TVC Panorama. Se você quiser baixar o aplicativo, é fácil, rápido, leve. Baixa no seu smartphone o aplicativo da TVC e você assiste toda a nossa programação, não só o A Hora do Povo com Adilson Cardoso, mas também o Muito Mais com Fábio Ismânia. E depois do Muito Mais, você já sabe, Fica muito bem informado aqui com as notícias locais, estaduais e nacionais no nosso TVC News com a apresentação de Saul Carvalho. Estamos em todas as plataformas digitais, por isso vem com a gente, Latino. Hoje, dia especial, hein? Hoje é dia 3 de março de 2026. Estamos vivendo o nosso verão brasileiro. E que dia lindo, hein? Poxa vida, hein, doutora Nicole Fontana hoje com a gente. Dá uma olhada essa vista linda demais aqui do alto do Cristo Luz, lá ao fundo do nosso Oceano Atlântico lindo. Aqui a nossa Dubai brasileira, como é conhecida, Balneário Camboriú. E nós vamos juntos com muita energia positiva para vocês nessa terça-feira de tempo bom e céu azul. Que continue assim. E a previsão do tempo, se você já quer saber como vai ficar o tempo para hoje, nessa terça-feira, assim, ó, gente, notícia boa. Dia de sol predominante, calor aqui na nossa região do litoral norte catarinense. Vamos juntos com Elson Prado, cabeleireiro, nosso cabeleireiro, ali na rua Monte Sotara, número 319. E para você, mulher vaidosa que gosta de ficar com o cabelo sempre lindo demais, Aí, e vai ficar, com certeza. Você tem que agendar horário lá no salão do Elson Prado Cabeleireiro, através do WhatsApp 47-9952-0260, 9952-0260, Elson Prado Cabeleireiro, na rua Monte Sotara, 319, ali no bairro Monte Alegre, em Camboriú. Lembrando que o Elson é especialista em mega hair, tinturas e também alongamentos. Cabeleireiro unissex, para o homem também, vaidoso, que goste de estar com a barba sempre bem feita e, é claro, o cabelo sempre ali na régua. Elson Prado Cabeleireiro, um abraço para o nosso amigo. Vamos lá, hoje então, já tela cheia, para a doutora que está junto com a gente hoje, doutora Nicole Fontana. Toda semana está por aqui sempre dando o ar da graça e levando muito conhecimento para os nossos telespectadores para falar sobre um assunto importante que é, na terça-feira, direito trabalhista. Doutora, muito obrigado por ter vindo. Aquela câmera da nossa audiência toda sua. Obrigada. Vamos lá, vamos responder algumas dúvidas. Fico à disposição. Com certeza vai ser muito bom. Participe com a gente. Telefone, mais uma vez, 3360-1101. 3360-1101. Esse é o telefone mais conhecido aí de toda a nossa região da imprensa catarinense. Vamos trazendo aqui, já tem perguntas. Bom dia, doutora. Quem pede demissão, doutora? Falando sobre direito trabalhista, Você, trabalhador que está em casa, preste muita atenção, porque essas informações você só adquire aqui, viu? Ao vivo, de graça, no programa A Hora do Povo. Doutora, quem pede demissão tem direito ao seguro-desemprego? Essa é uma dúvida que de muitos trabalhadores, doutora? Sim. Adilson, não. O seguro-desemprego ele é justamente para aquele trabalhador que foi pegado desprevenido. Ou seja, ele foi mandado embora e o seguro-desemprego é um recurso que serve justamente para esse momento onde ele ficou sem os recursos, sem o salário. Então, ele é devido aos trabalhadores
que são dispensados sem justa causa. A partir disso, a empresa vai fornecer o termo de rescisão, a guia para habilitação no seguro-desemprego, e esse trabalhador tendo direito, não estando já ingressando em outra atividade no mercado de trabalho, respeitados os requisitos, ele vai ter o direito ao seguro-desemprego. Doutora Nicole, responda para o nosso telespectador, emendando aqui, dando um gancho nessa pergunta, em relação ao seguro-desemprego, quantos meses, doutor? Também é uma dúvida do trabalhador. A partir de quantos meses o trabalhador tem direito ao seguro-desemprego, doutor? 1 mês de empresa, 2 meses, 6 meses, como é que funciona? Olha, Dilson, para o primeiro pedido do seguro, é necessário que esse trabalhador tenha pelo menos um registro de 12 meses. Então, não basta, por exemplo, um contrato de experiência ou ficar 1 mês e ser desligado, que ele já vai adquirir esse direito do seguro-desemprego. Então, para o primeiro pedido, é pelo menos 12 meses. Depois, essa regra vai flexibilizando, vai reduzindo, mas existe também um intervalo entre cada pedido de seguro-desemprego. Então, o trabalhador simplesmente não pode viver pulando e vivendo de seguro-desemprego e pequenos contratos. E aí, os requisitos para habilitação estão lá no site da Caixa, é acessível para todo mundo, constam os documentos, os prazos, os valores que são correspondentes ao salário do trabalhador. Então, todo mundo pode acessar e se informar. Com certeza absoluta, o doutor falou tudo, né? Não pode estar pulando em galho, trabalhar um tempo ali, deu o tempo de receber o seguro-desemprego, já sai da empresa. Não funciona assim, gente. Pelo amor de Deus, né? Tem que ter o trabalho, focar, né? Ficar o quanto tempo possível, porque lá na frente vai fazer falta, né, doutora? Sim, em termos de aposentadoria, não é verdade? O seguro-desemprego é um recurso emergencial, né? Então, é uma exceção, não é para se tornar regra. Com certeza. 10 horas e 41 minutos. Hoje, doutora Nicole Fontana, advogada de direito trabalhista. Vamos com a participação do nosso telespectador na manhã desta terça-feira, na tela do programa A Hora do Povo. Quem está com a gente? Obrigado, seu João. Doutora, a empresa pode reduzir o salário do empregado, doutora, assim, sem aviso, sem nada? Tem direito a fazer isso? João, não é possível que a empresa simplesmente reduza de forma arbitrária, né, de forma unilateral, sem um aviso, sem uma comunicação. Isso porque o salário é protegido por um princípio que não permite essa redução, né? É a irredutibilidade salarial. Então, no momento que ele adquire, por exemplo, um benefício, um adicional, ele não pode ser reduzido de forma arbitrária. Salvo, por exemplo, no caso de um adicional de insalubridade, de um adicional de periculosidade, se esse trabalhador não mais estiver exposto a essas condições. Aí é algo que entende-se aceitável, porque realmente esse benefício, né, esse adicional, é pago em decorrência daquela atividade. No momento que ele não mais desenvolve uma atividade perigosa ou insalubre, aí sim pode ser reduzido. Mas, em regra, outros tipos de redução não podem ocorrer. Quero aproveitar, doutora, mandar um abraço para todos os nossos telespectadores em toda a região, principalmente aqui em Balneário Camboriú. Também em Camboriú estão ligadinhos com a gente, ou pela TV, canal 11, da TV aberta, ou estão acompanhando também pelas redes sociais. A Cibele, lá do bairro Santa Regina, mandou um oi, né, dizendo assim, a doutora é muito boa nas explicações sobre direito trabalhista na terça-feira. É lógico, né? Com certeza, para alguém vai servir as informações. Também o Roberto, ali do bairro Santa Regina, em Camboriú, está nos acompanhando pelo Instagram, está trabalhando na oficina dele, segundo mandou aqui, e está nos acompanhando também pelo Instagram da TVC Panorama. O seu João e a dona Nadia estão nos acompanhando pelo canal 11 da TV aberta. Minha mãe não perde um programa, né, doutora? Imagina, né? Todo dia lá. Está lá a dona Terezinha ligadinho com a gente também ali no bairro Tabuleiro, em Camboriú. Obrigado a todo mundo pela audiência, pelo carinho de sempre estar com a gente. Vamos lá, tem mais perguntas. Doutora, uma dúvida, falando em gestante, né? Minha irmã também, né? Vai ganhar nenê hoje, gente. É isso mesmo. Tá lá, já foi lá para o atendimento. Que ocorra tudo bem, né, com a Débora. Vamos aqui porque está falando essa outra pergunta aqui, doutora. Gestante pode ser demitida, doutora? E, aliás, respondendo essa pergunta, doutora, gostaria que você falasse também, aproveitando, sobre os direitos da gestante também, né? Que tem, né? Sim. Não, a gestante não pode ser demitida,
porque ela é protegida, né? Existe a garantia de emprego, que a gente chama de estabilidade gestacional. Então, quando essa trabalhadora gestante é registrada, né, tudo em conformidade com a lei, ela não pode simplesmente ser demitida tão somente por estar grávida. E caso isso ocorra, essa trabalhadora deve procurar um advogado, porque ela tem direito, primeiramente, à reintegração ao serviço, caso ela consiga exercer esse serviço, caso não seja uma gravidez de risco, e caso ela não consiga, por algum fator, né, de saúde realmente, ou uma gravidez de risco, ela tem direito a ter esses meses indenizados. Então, até o 5º mês após o parto, ela não pode ser demitida, ela tem essa garantia de estabilidade, e caso isso ocorra, o empregador precisa indenizar esse período. Muito bem, agora 10h44, falando nisso, né, doutora, até parece que é uma coisa que né, Deus avisa as coisas para a gente antecipadamente, né? Falando que a minha irmã iria ter bebê, ela foi logo pela manhã, mandou as fotos aqui, né? Vou dar uma selecionada, quem sabe você que tem em casa vai ficar conhecendo aí o Brian, né? Que acabou de chegar ao mundo. Que coisa linda demais, estou vendo pelas fotos aqui. Que veio com saúde, que maravilha, hein? É isso aí. Vamos lá, tem mais participação do nosso telespectador na tela do programa Hora do Povo, na manhã dessa terça-feira. Bom dia para vocês em todo o nosso litoral catarinense. Renata, obrigado pela companhia. Bom dia, doutora. Funcionário em home office, doutora, tem direito à hora extra? Certo. Renata, o home office foi uma modalidade que veio muito com a pandemia e hoje está em alta. Várias empresas, né, se adaptaram a essa modalidade, porque traz algumas vantagens tanto para a empresa quanto para os colaboradores, desde que se adaptem a essa rotina. E a questão das horas extras é possível ocorrer desde que haja controle de jornada. Ou seja, a gente sabe que muitas empresas que trabalham no regime de home office possuem algum tipo de sistema, algum tipo de controle quando esse trabalhador faz o login, quando ele desloga, e isso se torna um controle de jornada. Desde que a jornada fique ali estipulada e ele trabalhe além disso, cabe o pagamento de horas extras. Agora, caso seja um trabalhador que não tem um controle de jornada, que tenha um cargo de gestão e por isso ele já tem uma remuneração um pouco maior, aí ele não faz jus às horas extras. Muito bem, doutora Nicole. Agora 10h45. Para você que está chegando agora, hoje é dia de direito trabalhista. Participe com a gente enviando a sua pergunta, que a doutora vai ampliar as perguntas aqui. Vamos lá, doutora, tem mais perguntas. Falando ainda, doutora, o Matheus mandou aqui, ó, ele trabalha em home office e ele falou, doutora, além dos direitos trabalhistas que eu tenho, né, com a responsabilidade de trabalhar em casa, em home office, eu tenho outros direitos que talvez eu não saiba, doutora? Ele está com dúvidas sobre outros direitos além do salário, né, doutora? Bom, esse trabalhador, Matheus, né? Esse trabalhador sendo registrado, ele tem direito ao FGTS, ao INSS, né? Normalmente como qualquer trabalhador registrado. E algumas empresas podem fazer o pagamento de algum adicional referente às despesas que tu tens de energia, enfim, despesas que seriam da empresa e por conta desse trabalhador estar em casa, né, ele está tendo despesa de energia, despesa com um computador próprio, uma manutenção. Então, algumas empresas podem fornecer um plus nesse sentido. Tem mais uma pergunta aqui, doutora, hoje sobre direito trabalhista. Doutora Nicole, o empregador pode alterar o horário de trabalho do funcionário sem a comunicação prévia, doutora? Não, Adilson, não pode haver tanto alteração do horário quanto outras alterações no contrato de trabalho sem um prévio aviso ao trabalhador. Isso pode ser feito através de um acordo coletivo ou mesmo um acordo individual com o trabalhador, que deve ser aceito e deve ser previamente avisado. Até porque o contrato de trabalho, eu já expliquei aqui algumas vezes, mas ele é um contrato como outro contrato qualquer. Então, ambas as partes devem estar assistidas, devem ter os direitos resguardados, e um contrato onde só a empresa impõe é um contrato unilateral, onde, né, não há um respeito de forma equilibrada às partes. Então, o trabalhador, no contrato de trabalho, inclusive, ele é a parte mais fraca da relação, ele é a parte hipossuficiente, então ele não pode sofrer alterações
sem o prévio aviso, sem um ajuste, sem um comum acordo. Então, é importante que, caso haja alteração, seja comunicado. A produção nos enviou aqui, doutora, nesse exato momento, a pergunta sobre se o empregado não quiser, não aceitar, recusar, doutora, a mudança de horário, ele pode ter penalidades, doutora? Adilson, assim como a mudança de filial, a mudança de localidade, da mesma forma, essa empresa teria que justificar a necessidade dessa mudança, dessa alteração. Teria que justificar por uma falta de colaboradores em outro horário, por uma adequação da equipe. Então, caso não haja um motivo, ele pode sim se recusar a cumprir e não é passível de, ao meu ver, não é passível de uma advertência, de uma punição, porque inclusive o que a gente pode observar em alguma situação é a empresa estar alterando o contrato de trabalho com o intuito que esse trabalhador peça demissão. E aí isso é totalmente vedado, né? É o que a gente chama de uma situação que pode dar direito à rescisão indireta. Quando a empresa não está cumprindo com as condições do contrato de trabalho. Esse trabalhador foi contratado para X horário e simplesmente a empresa determinou que ele cumpra outro horário. Então, isso pode ser uma espécie de coação. Então, esse trabalhador não pode ficar sujeito a esse tipo de alteração dessa forma. Lembrando que a rescisão indireta, né, doutora, o trabalhador vai ser obrigado, né, praticamente obrigado ali a contratar um advogado, porque nem sempre a empresa vai aceitar, né, essa condição, né, doutora? Sim, isso precisa ser realizado judicialmente, que é quando a empresa não cumpre as condições do contrato de trabalho, esse trabalhador se sente violado de alguma forma, né, tem os seus direitos violados, aí ele precisa demonstrar judicialmente, né, trazendo provas no processo, e o juiz identificando que houve realmente essa violação, ele vai conceder a dispensa desse trabalhador como uma dispensa sem justa causa. Então, a empresa vai ter que pagar todas as verbas como se fosse uma dispensa sem justa causa. Muito bem, agora 10 horas e mais 50 minutos, nesta terça-feira, dia 3 de março, já, meu Deus do céu, gente, viramos o ano e já estamos no mês de março. Quem também está ligadinho comigo e vai ter um grande evento, é a 4ª edição, né, do LCMMA, Liga Camburuense de MMA, ali no bairro Monte Alegre, dia 11/4, 15h30, o bicho pega, hein, doutora? Vai lá, doutora, assistir, latino que gosta de briga também, bom de braço, treina o quê? Jiu-jitsu, né? Muay Thai? Ah, eu também. Muay Thai. Também fazia Muay Thai. A doutora também Muay Thai? Olha aí, ó. Vamos todo mundo para lá, até porque o Adilson que vai ser o apresentador desse grande evento. É a 4ª edição, e a 4ª edição que eu vou apresentar. Meu amigo Rafael Morcego, sabe quem é? Nada mais, nada menos que campeão mundial de UFC. Mora aqui no bairro Monte Alegre, Tabuleiro. Tem uma academia, tem projetos sociais. Vou trazer o Morcego aqui para a gente bater um papo. Com certeza vai ser de grande valia, grande evento, hein, gente? Dia 11/4, 11 de abril, né? É isso mesmo. Grande evento ali no bairro Monte Alegre. Rafael Morcego, grande campeão mundial. Abraço para ele, tá ligadinho com a gente. Vamos para o intervalo comercial e já voltamos com mais direito trabalhista com a doutora Nicole Fontana. 10 horas e 54 minutos, ao vivo no programa A Hora do Povo desta terça-feira. Para você que está ligadinho com a gente, aonde quer que você esteja, pode ter certeza que você está na melhor sintonia aí na sua televisão, na sua TV, ou no seu computador, no seu smartphone, no seu tablet, enfim, aqui com a TVC Panorama, nós somos a TV Cultura Santa Catarina e começamos, é claro, com o programa A Hora do Povo, iniciamos a nossa programação para todo o nosso litoral catarinense. Muito bem, olha gente, antes da próxima pergunta, doutora, eu vou compartilhar porque fiquei muito feliz, a minha irmã, né, a Débora, né, há poucos minutos ganhou essa belezura. Olha só, o Brian, gente, chegou ao mundo com saúde, lindo demais. Parabéns, saúde mesmo para esse garotinho, né, que veio ao mundo, tem toda a vida pela frente, com muita bênção de Deus, vai dar tudo certo. Que lindo, hein? Parabéns, hein, Débora? Parabéns a você, Gabriel, né, por essa preciosidade. Show de bola. Fiquei muito feliz mesmo. Agora são 10h55, vamos aqui então a nossa participação do telespectador na tela do programa A Hora do Povo, na manhã desta terça-feira. Pedro, obrigado pela companhia, bom dia doutora. Quem está afastado pelo INSS, doutora, pode ser dispensado? Certo.
Pedro, não. Assim como a gestante, quem está afastado pelo INSS também tem uma garantia, tem a estabilidade decorrente de acidente. Esse acidente pode ser o acidente de trabalho, como pode ser um acidente que não tenha relação com o trabalho. Então, o trabalhador que sofre acidente de trabalho, estando afastado, esse contrato de trabalho fica suspenso, então ele não pode ser demitido durante esse afastamento. E o trabalhador que sofre um acidente de trabalho, no retorno, ele ainda detém uma estabilidade de 12 meses, ou seja, quando ele tem a alta previdenciária, que ele volta para o trabalho, ele não pode ser demitido por 12 meses, porque entende-se que durante esses 12 meses ele está vulnerável, está se restabelecendo, inclusive financeiramente, por isso ele não poderia ficar desamparado ao ser demitido de forma abrupta, né, no retorno. Muito bem, 10 horas e 56 minutos, o tempo passa rápido demais, vamos ver se dá tempo de todas as perguntas hoje nós temos aqui. Doutora, bom dia. A empresa, doutora, pode, é obrigada a pagar o Vale Transporte ou fornecer o Vale Transporte, doutora, para o empregado? Adilson, quando o trabalhador ingressa, né, na empresa, são solicitados os documentos para o registro, geralmente a empresa já fornece um documento onde esse trabalhador preenche se há necessidade de utilização de Vale Transporte, ou se ele vai para a empresa com recursos próprios, com veículo próprio, com bicicleta, seja o que for. Então, no momento que esse trabalhador preenche esse documento constando que ele necessita do Vale Transporte, sim, a empresa deve cumprir. Mas caso ele preencha que não, a empresa se desobriga dessa vantagem, uma vez que esse trabalhador informou que utiliza recursos próprios. Em relação ao Vale Transporte, doutor, eu lembro muito bem que tinha empregados, né, trabalhadores que recebiam o Vale Transporte, mas vendiam, né? Vendiam para as pessoas que ficavam no ponto do ônibus. Agora, hoje não tem mais isso, porque mais o cartão, né? Isso é uma fraude. Isso é uma fraude. Né, é uma fraude e é passível, inclusive, de uma dispensa por justa causa, né? Caso o empregador descubra, porque o Vale Transporte é para o transporte, não é para ser uma vantagem indevida, né? Isso configura um crime, inclusive. É um crime e olha que praticavam e muito isso nas antigas, né? Agora não, agora tem cartão, então eliminou praticamente essa questão aí. Vamos lá, tem mais perguntas. Bom dia, doutora. Férias, doutora, podem ser divididas em mais de um período? Podem sim. E hoje, inclusive, é possível a venda das férias, né, desse trabalhador que não pretende fruir do período de 30 dias, né, que seria o período integral das férias, a cada 12 meses. Então, esse trabalhador, além de poder fracionar, isso vai ser acordado com a empresa, né, a forma, se vai ser de 10 em 10 dias, se vai ser 15 dias e 15 dias, ele pode se fracionar e, consequentemente, o pagamento também será fracionado. E também pode vender essas férias, ou seja, continuar trabalhando e receber a remuneração. Às vezes é preciso descansar, né, doutora? Eu não sou muito a favor de trabalhar, continuar trabalhando e vender as férias. Ou se aquele período ali deu um ano todo, você precisa descansar um pouquinho, pelo menos, né? É uma questão também de saúde. Então, as férias, assim como o intervalo entre a jornada é necessário para descanso, para restabelecimento, para uma pausa durante o dia, as férias da mesma forma, né? Para relaxar, sair da rotina e voltar com gás para o retorno. Dá aquela famosa desestressada, né, doutora? É isso aí. Tem mais perguntas? Vamos lá para fechar. Bom dia, doutora. É possível, doutora, aplicar justa causa por mau comportamento nas redes sociais? O que tem a ver, doutora? É possível isso, doutora? Porque redes sociais é uma coisa totalmente separada do trabalho, mas... Sim. Hoje em dia, Edilson, com esse uso, né, desenfreado das redes sociais, sim, é possível. Por exemplo, um exemplo bem simples, se o trabalhador falar mal da empresa nas redes sociais de forma reiterada, difamar a empresa, prejudicar a imagem dessa empresa, sim, ele pode ser advertido e caso essa conduta se torne repetitiva, ele sim pode sofrer uma justa causa. Então, é necessário hoje em dia que se tenha um bom senso no que se expõe, o que se posta em relação ao trabalho. Para fechar a sua participação, doutora, com chave de ouro, vamos lá. A última pergunta do nosso telespectador. Bom dia, doutora. O que caracteriza, doutor, vínculo empregatício?
Certo, o vínculo empregatício ele é caracterizado pela habitualidade, ou seja, o trabalhador que vai todo dia, que cumpre horário, pela subordinação, ou seja, ele é subordinado a um superior hierárquico, ele cumpre ordens, ele cumpre determinações, serviços que são delegados a ele, ou seja, ele não tem autonomia para decidir, para deliberar sobre as atividades. Então, essa subordinação. A pessoalidade, ou seja, ele não pode ser substituído, ele não pode dizer, hoje eu vou, amanhã eu vou mandar meu colega. Não existe isso no vínculo de emprego. E a onerosidade, que é o pagamento de um salário todo mês, um salário fixo. Então, esses são os requisitos do vínculo de emprego. Estando presentes esses requisitos, o trabalhador faz jus ao registro e todos os direitos trabalhistas. Muito bem, doutora Nicole Fontana, hoje ao vivo com a gente. Vou agradecendo, doutora, e lhe aguardo aí na próxima semana ou numa ocasião aí, para nós falarmos mais sobre direito trabalhista, que é um assunto muito pertinente e de interesse direto do nosso telespectador. Obrigada, Dilson, e parabéns pelo sobrinho. Muito obrigado, estou muito feliz. Vou sair daqui rapidinho, né, para já pegar a bisavó, né, e que vou dar uma passada lá para ver, né, essa preciosidade que chegou ao mundo. Brian. Muito bem, vamos rapidinho ao nosso intervalo comercial e já voltamos com as ocorrências da polícia que movimentou aí a nossa região. É um instante só. Voltamos com o programa Hora do Povo desta terça-feira, de tempo bom, hein, gente? Olha, o sol tá forte lá fora, que legal. Deu praia para você. Aí, alguém da produção vai para praia hoje? Só se for depois do horário, né? Vocês têm compromisso aqui, tem ainda o programa da Fábio, muito mais. Depois tem também o TVC News com o Saul Carvalho. Já, rapidinho. Passa o tempo. Vamos aqui às ocorrências policiais, porque notícias boas para Balneário Camboriú. O 12º Batalhão de Polícia Militar, né, comandado pelo meu amigo comandante Tenente Coronel Vicente, recebeu reforço policial. Tá na tela, inclusive, olha só, gente. Reforço policial que vem para ajudar e muito, né, o policiamento aqui na nossa região de Balneário Camboriú, de Camboriú, enfim, das cidades vizinhas. E olha, gente, já tinha vindo, né, uma leva de policiais e sargentos e cabos no início da temporada e também receberam aí, nesta semana, na segunda-feira foi oficializado mais esse grupamento aí, acredito que 20, 25 soldados vieram para ajudar ainda para esse período, né, de temporada que ainda não acabou aqui no nosso litoral catarinense e vai reforçar e muito. Todo policial é bem-vindo à nossa cidade, ao nosso 12º Batalhão, para reforçar, para dar mais segurança aos milhares de turistas que nos visitam todos os anos aqui no nosso litoral catarinense. Parabéns aí ao comando lá de Florianópolis, comando da nossa Polícia Militar e também, é claro, ao Tenente Coronel Vicente, que leva o comando do 12º Batalhão com mãos de ferro e um ótimo comandante, por sinal. Falando em comandante da Polícia Militar, amanhã, gente, quarta-feira, a produção se prepare, amanhã nós teremos aqui para falar exatamente sobre o efetivo, sobre os números, né, até o momento, né, do nosso policiamento, das ações nesta temporada. Vai estar aqui o Major Escarante, que é também um dos comandantes, ao lado do Coronel Vicente, é um dos comandantes do nosso 12º Batalhão de Polícia Militar aqui em Balneário Camboriú. E olha, um homem foi preso, gente, é isso mesmo, um homem foi preso nessa manhã de terça-feira em Balneário Camboriú, suspeito de produzir aí e compartilhar também pornografia, é isso mesmo. Ele compartilhava pornografia infantil, foi apreendido o celular dele, para você ter uma ideia, e, gente, tinha imagens ali, tinha fotos, né, de crianças, de menores, enfim, a polícia prendeu esse homem e com certeza vai dar aí o destino certo para ele, né? E qual é o destino certo para esse tipo de pessoa, esse tipo de homem? Quer que eu fale ainda? Cadeia, é isso mesmo. Foi levado para a delegacia de polícia no ato e, é claro, vai responder pelo crime, sim, de imagens pornográficas, pedofilia, talvez. Vão investigar ainda, mas tem bastante indícios e pessoas, né, criminosos assim, tem que ir realmente para trás das grades. 11h08. Grande abraço a todos
Hoje, terça-feira, tá chegando Fábio Ismânia e o Muito Mais. Já vi por ali que tem muita coisa boa, hein? Já vi a minha amiga Bel Jesus, tá por ali, né? Vai participar do programa da Fábio Ismânia no Muito Mais, né? Tem outras atrações e depois, é claro, você fica bem informado com o Saul Carvalho no TVC News. O Adilson volta amanhã, 10h30, temos encontro marcado aqui na telinha da TVC Panorama, TV Cultura. Valeu, gente. Tchau, tchau.